Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Oi, olá meu povo lindo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Maria Carolina e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu lindo canal Nada de Rosa. E o vídeo de hoje, especialíssimo de 1 ano de historinhas para a mãe dormir. Eu vou contar pra vocês uma das minhas histórias favoritas, que é Chapeuzinho Vermelho. E hoje até com uma blusinha vermelha pra homenagear esse conto. Nessa história mais do que especial, eu vou contar pra vocês essa loucura, essa história que não é só uma historinha de uma simples menina que foi levar seus doces pra vovó, ou nada disso. Tem muita coisa atrás desse conto, isso que eu acho maravilhoso. Eu acho que é por isso que vocês gostam, é por isso que eu também gosto de fazer. Então, também não se esquecendo, né, meu pessoal, que esses contos, essas historinhas, são histórias feitas lá no século XV, século XVII, assim, sabe? Então são histórias bem antigas, com a moral totalmente diferente da nossa de hoje em dia. E Chapeuzinho Vermelho foi criada no século XIV, nem no século XV, foi no século XIV, por Charles Perrault. E assim, é mais um daqueles contos que não tem uma data assim certa de quando foi feita. Se sabe do Charles, pois é como posso dizer, é um dos registros mais antigos em relação a esse conto, que é do século XIV. E ela tem uma moral totalmente diferente do que nós conhecemos hoje em dia, pois depois de um bom tempo, acho que no século XIX, os irmãos Grint adaptaram a história, modificando algumas partes, tipo o final, totalmente diferente do que o Charles fez no século XIV. E essa história é uma história que foi passando de geração em geração, de boca em boca, de vila em vila. Ela era uma história muito conhecida pelos camponeses na França, na Alemanha e na Itália. Então, digamos que é um conto bem conhecido. Mas aí, vamos lá com a história. E depois da história, podem deixar que eu vou deixar algumas curiosidades pro fim, tá bom? E assim, a sua menina, uma menina muito linda, muito maravilhosa, que era muito amada pela avó, um dia ela fez um lindo capuz vermelho para sua amada netinha. E como o capuz ficou tão bonito nela, ela resolveu usar sempre um lindo capuz grande, com uma cor de um vermelho bem vivo, bem tipo a minha blusa, sabe? Só que bem mais vivo, bem bonito, sabe? E ela usava esse capuz direto, e todos davam o nome dela de Chapeuzinho Vermelho. E num belo dia, a mãe da Chapeuzinho pediu pra ela levar bolos e um vinho para sua avó doente. E a avózinha dela morava bem depois da floresta, umas 4 léguas depois da floresta. E ela falou: claro, eu posso levar os doces para minha avózinha. E a mãe dela pediu para ela ir pelo caminho mais longo e não desviar o caminho, não ver flores ou ficar bisbilhotando a floresta. E quando chegar, dar bom dia, entregar o bolo e não ficar bisbilhotando muito a casa da avó dela. Tudo bem, ela entendeu o recado, pegou os doces e foi andando pela floresta. No caminho, ela esbarrou com um lobo muito rude e perguntou: pra onde uma linda moça como você vai? E ela, toda inocente, disse: vou levar esses doces para minha vozinha. Ela está bem doente. Ela mora umas 4 léguas daqui, perto de uma árvore grande de carvalho. Você deve conhecer. Aí, sim, eu posso te acompanhar até lá. E ela, toda ingênua, aceitou o convite do lobo.
E os dois foram caminhando, até que ele teve uma ideia. Eu vou distrair essa menina e vou correndo até a casa da avó. Ela parece um prato delicioso. Eu posso comer ela com a avó. Seria bem maravilhoso comer as duas juntas. Então o lobo disse para Chapeuzinho: olha só essas flores, que maravilhosas! E olha só como os pássaros cantam por aqui. Seria tão bom se você pudesse colher algumas flores para sua avó, não é? Ela é verdade, vou fazer isso. Então o Chapeuzinho olhou assim pro lado e viu que tinha mesmo flores lindas e foi colhendo uma. E ao ver, ela parecia que via outra e ia colhendo e colhendo. E cada vez que ela colhia mais flores, ela entrava mais fundo dentro da floresta. E no meio dessa distração toda, o lobo foi correndo para a casa da avó. E entrou logo na casa dela, porque a porta já estava meio que aberta, e fingiu assim a vozinha da menina e abocanhou a velha na hora. E se passou da vozinha. Depois de um tempo, Chapeuzinho entrou na casa e falou: bom dia, vovó. Mas como não teve nenhuma resposta, Chapeuzinho foi logo entrando e viu que a porta estava aberta e achou até um pouco estranho. Mas nem se ligou. E aí, ela dá de cara com a sua avó e fala as frases mais famosas desse conto. Vovó, que olheiras grandes a senhora tem? É pra ouvir melhor você, minha netinha. Mas vovó, que olhos grandes você tem? É pra ver você melhor, minha filha. Mas vovó, que mãos grandes a senhora tem? É para poder abraçar você melhor, minha netinha. Mas vozinha, que bocarra a senhora tem? É para comer você melhor. E aí ele dá um abocanhão nela e ele fica tão satisfeito com as duas que dorme e começa a roncar e roncar bem alto. E de acordo com o Charles, o conto acaba por aí, né? Mas vamos contar a versão do Green. E depois de roncar tão alto, mas tão alto, um lenhador que estava passando por ali acha meio estranho e fala: nossa, como a vovó está roncando bem alto, vou ver se tem algum problema com ela. Então ele vai até a cabaninha da vovó para ver o que estava acontecendo. E descobre que é o lobo que está dormindo no lugar dela. Ele vai lá, pega seu machado, corta a barriga do lobo e tira o Chapeuzinho. E depois, com mais um corte, ele tira a vovó. Chapeuzinho, indignada com aquilo, assustada onde ela estava, ela pega pedras e joga dentro da barriga do lobo e costura. O lobo, assustado, querendo sair dali, acorda e tenta fugir, mas as pedras deixam a barriga dele pesada. Então ele cai no chão, morto. O caçador pega a sua pele e vai embora. Chapeuzinho entrega o bolo e o vinho para sua avó. Elas dois se abraçam e Chapeuzinho volta para casa. Um bom tempo depois de tudo isso ter passado com as duas, Chapeuzinho retorna para casa de sua avó. Mas aí, outro lobo safado tenta passar a perna nela, mas ela nem liga para ele e continua com seu caminho. O lobo pensa que é esperto, só pensa. Mas vovó e Chapeuzinho já tinham trancado a porta de casa para que ninguém entre. Aí ele continua insistindo. E o que acontece? A vozinha de Chapeuzinho pede para ela cozinhar umas salsichas que ela tinha deixado no fogo. E ela coloca bem perto da chaminé e liga o fogo. Acende o fogo, liga o fogo, ó. E o cheiro atrai o lobo. Então ele vai, sobe a chaminé e cai dentro dela, queimando-se todo e virando comida. Então, meu povo, se vocês gostaram desse conto, não se esqueçam. Agora vem as curiosidades. O Charles Perrault, adoro falar esse nome,
Ele criou esse conto para falar para o rei Luís IV, lá no século XVII. E ele tinha algumas mensagens por trás disso. Ele adorava contar esse conto, principalmente para as moças. Para as moças, como posso dizer? Não, moças do lar não. Prostitutas, gente. Que tinham ali na França. E a mensagem que ele falava que esses lobos não eram qualquer lobo, sabe? Aquela figura que tem nos continhos ou nos filmes que falam do Chapeuzinho Vermelho. Não era aquele lobo, parece homem, e não. O lobo que ele queria dizer seria, tipo, pedófilos. Ou esses homens babacas e escrotos demais que tentam ir atrás das garotinhas para tentar pegar a sua virgindade ou estuprá-las mesmo. Sem nada na cabeça, né? Porque acho que não tem nada na cabeça desses homens. E a mensagem que ele fala, tipo, a moral da história, né? É mais ou menos assim. A partir dessa história, se aprende que as crianças, especialmente as moças jovens, bonitas e corteses e bem educadas, não se enganem em ouvir estranhos. E não é uma coisa inédita. Se o lobo desta forma arranjar o seu jantar, eu o chamo lobo para todos os lobos que não se são do mesmo tipo, o do lobo da história. Há um tipo de uma disposição recíproca, sem rosnado, sem ódio, sem raiva, mais dócil, prestativo e gentil, seguindo as empregadas jovens nas ruas, até mesmo em suas casas. Aí de quem não se sabe que os lobos gentios são todas as criaturas como as mais perigosas. Eu acho que ele quer muito falar daqueles homens que se parecem gentis, que se parecem bons moços, sabe? Mas só querem nos abocanhar. Acho que na balada da vida possa aparecer muitos lobos maus para nós. E temos muito que ter cuidado com esses tais de lobos maus, sabe? E saindo dessa moral do Charles, os irmãos Green, né, que foram os segundos a readaptar essa maravilhosa história, eles deixaram o começo do Charles, né, e só o final que eles readaptaram, meio que inspirado na história dos 3 porquinhos e o lobo e os 7 cabritinhos, né, só uma readaptação e tal, pro final da história não ficar muito sombrio, né. E ao passar dos anos, teve muitas versões dessa história. Aqui no Brasil, tem 2 versões da música, né? Quando ela veio lá, eu até comecei o vídeo com uma delas, que é pela Estrada Fora e o Lobo Mau, né? Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Acho que nós, como crianças, né? Nós já devemos ter escutado essas músicas na escola e tal, né? Acho que em 2011, me corrigindo se eu estiver errada, né? Foi lançada A Garota da Capa Vermelha, que é uma versão meio que mais sombria da história da Chapeuzinho Vermelho, né? Esse negócio mais de lobos, caçadas, vilarejo, uma coisa bem mais que eu sou muito fã. E teve muitas versões também de Maurício de Souza, do Chico Buarque, de muitos outros artistas que também readaptaram essa maravilhosa história para nós. E teve muitas outras versões em 2005, 1984. Também tem na série Green, se você também é fanático de série como eu, que tem essa... Eu ainda não cheguei muito a ver essa série, né? Mas ela conta meio que de uma forma diferente os contos dos irmãos Green, né? Parece ser uma série muito maneira, recomendadíssima, né? Não deixam de ver. E um dos motivos para eu fazer essa maravilhosa e o show de historinhas, na série Once Upon a Time, tem a Chapeuzinho Vermelho e a sua avó.
E a história ela é bem diferente da original, OBV. Chapeuzinho não é só a doce menina delicada e lá. Ela é o lobo mal, né? A mãe dela, o pai dela são lobo mal. Hashtag spoiler. Sorry pra quem não chegou nessa parte. Mas assim, então a avó, pra não fazer que ela vire lobo mal, ela até faz um capuz pra ela, pra se proteger. Também série recomendadíssima. E também tem um filme lançado, acho que foi em 2014, que tem até o Johnny Depp como lobo mau, né? Que eu acho que pra mim é o auge do filme, que é Floresta Encantada. Eu acho que é o nome assim, né? Eu não gostei muito do filme, mas é legalzinho pra quem gosta de musical, né? Da Disney, tem muita música, tem vários contos juntos, é legal. E as interpretações da história tem relação ao despertar sexual. Não é só em relação ao que o Charles falou, né? Porque, como eu disse, o conto da Chapeuzinho Vermelho também foi contado em várias vilas, né? Da França, da Itália, da Alemanha. Então não tinha só esse negócio do negócio do sexo. E sim também falando do cuidado com os lobos lá fora, senão você vai ser comido. E também o Chapeuzinho Vermelho pode ser interpretado pelo ciclo da mulher. O capuz vermelho, assim, a menina inocente, né, que não tem nada, que não tem nenhuma preocupação, ela coloca o capuz como representatividade do seu ciclo menstrual, né? Tem várias referências, várias coisas, e tem até uma música da Lana Del Rey que fala sobre o Chapeuzinho Vermelho, que é Grande Lobo Mal, se eu me lembro que é o nome da música. Tá. E eu acho que eu já contei tudo que eu sei sobre essa história. E se vocês gostaram muito, vocês querem que eu continue, que eu faça mais um ano de historinhas para boi dormir, não se esqueçam de se inscrever no meu canal para dar aquela força maravilhosa. Vamos chegar aos 200 inscritos, meu povo. Vamos lá. E não se esqueça de dar aquele curtir, aquele joinha lindo, porque assim eu vou saber se vocês estão gostando ou não. Compartilhem com seus amigos para dar aquela força. Comentem se eu falei alguma coisa errada ou se vocês estão gostando, tá? Sigam aqui nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo. Também o link da onde que eu pesquisei as histórias, os links e tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo. Eu posso também deixar o link da música se vocês estiverem interessados em ouvi-la, né? Eu gosto muito dessa cantora, Lana Del Rey. Então, pra mim, ela é recomendadíssima também a música. E, meu povo, vou ficando por aqui. 1 milhão, trilhão e quadrilhão de beijos pra vocês. Até mais. Tchau!